Como viver em triunfo? É preciso entender que a vida nossa, muitas das vezes, é uma vida que a gente presencia, passa algumas fases circunstanciais e que nos leva, muitas das vezes, a fazermos algumas interrogações, não é? E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele sempre quer nos conduzir à vitória. Nosso Deus, ele quer sempre nos conduzir ao triunfo. Mas para que isso aconteça, boa noite, tudo bem? Então, para que nós possamos viver em triunfo, em primeiro lugar é necessário conhecermos a palavra de Deus, para que dela nós possamos obter, extrair lições para que nós possamos colocar em prática para com a nossa vida. Nós vivemos em um tempo de muita crise institucional, crises em todos os lugares, mas, biblicamente falando, eu penso que esse é um tempo oportuno para que nós pensar bem, voltar para o princípio da palavra. Eu poderia ser mais abrangente e dizer o seguinte: chegou o tempo de você começar a viver uma vida de absoluta vitória. Não pense que viver vitoriosamente significa viver sem lutas. Nós sempre vamos ter lutas, vamos vivenciar lutas, mas não obstante a isso, nós precisamos entender que ter uma vida de triunfo, viver uma vida de triunfo, não é ficar livre de problemas, não é ficar livre de situações adversas. É exatamente o contrário. Significa, por exemplo, você viver vencendo, superando todas as batalhas e combates, até que termine a guerra. A gente olha para o mundo está praticamente um barril de pólvora, né? Não falta doidos querendo colocar fogo nesse barril de pólvora. Incisivamente, a gente precisa entender o seguinte: o apóstolo São Paulo, no versículo 7 de 2 Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só que interessante. Essa carreira que nos é proposta, que é a carreira do Evangelho, que é viver para Cristo, que é viver inserido dentro de um contexto cristão, cristocêntrico, nós precisamos entender que é um combate, mas que também é uma carreira. O apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre o seu testamento final, ou seja, quando ele já está praticamente se despedindo, né? E até uma forma assim, muito altruísta dele se despedir. E a partir do momento que eu e você nós começamos a entender esses princípios, porque a Bíblia nunca diz que você vai viver sem lutas, que nunca você viverá sem lutas. Não tem isso escrito na Bíblia. Ela promete que Deus lhe dará vitória em todas as suas lutas. Tudo que você tem que fazer é não perder o ânimo. Pois foi isto que Jesus disse. Ele disse assim em São João, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Olha só. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que coisa linda, né? Então, Paulo venceu por causa de Cristo. E eu acredito que você vencerá também por causa de Cristo. Jesus Cristo é e será, olha só, sempre o nosso modelo imperecível. Olha só, a nossa tarefa, na verdade, é seguir as suas pisadas. A palavra cristão, ela tem um significado muito abrangente, que é um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Às vezes, quando eu estou enfrentando alguns embates, algumas dificuldades, eu me pego pensando assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como que ele ia enfrentar essa adversidade? Como que ele ia enfrentar esse problema?
Tá? Então, nós precisamos entender que viver em triunfo não significa ter ausência de batalhas espirituais. Viver em triunfo não é ter ausência de adversidades. Muito pelo contrário. Então, está escrito assim na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e versículo 21, está assim escrito: porque para isto somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, ser cristão é seguir as pisadas do Mestre Jesus. Pense nisso. Ser cristão não é ter uma vida de abstinência de problemas e de adversidades. Ser cristão é você enfrentar essas adversidades, mas sabendo que você vai ser triunfante no fragor da batalha. Que você já venceu porque Cristo Jesus venceu por nós. Então, se você deixar dominar pelo espírito de derrota, certamente jamais será um homem ou uma mulher vitoriosa ou vitorioso. É importante enfatizar também, o apóstolo começa a dizer, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo e doutor dos gentios, o apóstolo Paulo, nos deixa 13 epístolas, e essas epístolas, elas fazem com que cada dia nós venhamos refletir sobre como é ser um cristão autêntico, corajoso e romper. Para que eu possa viver em triunfo, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer a inerrante, a inefável palavra de Deus. Depois, tem algumas coisas na Bíblia que eu não vou compreender de fato, assim, aleatoriamente, mas eu vou entender. Eu vou entender a partir do momento que eu sempre digo o seguinte, quando eu estou falando para alguns, que eu estou dando um estudo bíblico, estou dando aula, eu digo assim, gente, se você lê um texto e aquele texto, você ficou cativo, você ficou presa nele e você não entende, é lógico que eu não sei tudo, ninguém vai saber tudo. Então, se você ficou preso ali, Deus tem uma revelação naquele texto bíblico para você. Leia de novo, torne a ler, volte a ler, continue a ler, até que esse véu da revelação, a palavra revelação quer dizer um véu, uma cortina que se abre assim, e automaticamente você recebe da parte de Deus aquilo que lhe é peculiar, que é a revelação daquela palavra, daquele texto, para a sua compreensão. Mas lembre-se disso. Eu usei o modelo da ovelha aqui, que é a ovelha, que meditação é ruminação, é a ruminação da alma. O que é ruminar? A ovelha alimenta da comida ali, do verde, do pasto verde, e ela volta a ruminar, porque ruminando uma ou duas ou três vezes, ela extrai melhor os nutrientes. Então, quando eu não entendo um texto, eu tenho que ler ele mais de uma vez, porque sendo assim, eu vou prescrutar melhor. Então, veja bem, a Bíblia diz que, assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vinha do culto agora falando com meu filho sobre o que está implícito e o que está explícito na Bíblia. Tá? Eu acho que estou sendo bem simples, Então, me ajuda aí, está entendendo? O que está explícito, está explícito. Olha o que está escrito. No princípio, Bíblia, o manual de vida, amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Cleo, psicopedagoga, boa noite. É Clau, Eu chamo Cleo, mas é Clau. Seja bem-vinda, Clau. Obrigado por você estar aí. Então, veja bem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
o homem e mulher os criou, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Agora tem um texto em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 32, para você que gosta de anotar, caneta e papel na mão aí, que é lindo esse texto, olha só. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra? Desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta? Ou se jamais se ouviu coisa como esta? É como se Deus estivesse jubilando, eu vou usar essa expressão aqui, tá? Entre aspas, com a criação do homem. Em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 32. No Salmo de número 95 e versículo de número 6 diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Esse é o papel do homem. Isaías, no capítulo 42, versículo 5, diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e o estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Que coisa linda. Apocalipse capítulo 10, versículo 6 diz assim: Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Como nós estamos falando sobre esse tema, que é como viver em triunfo sobre a terra, como viver em triunfo, melhor dizendo, eu estou citando alguns textos bíblicos para que você memorize, para que você entenda que, para que possamos viver em triunfo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus ordenou insistentemente ao povo judeu que se aproximasse dele. Isso é escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22, assim: Porque se diligentemente guardaste todos esses mandamentos, que vos ordeno para os guardares, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Olha só que coisa interessante. Deus estava falando para o povo judeu, é chegar-se a Deus. Pessoal, quem achega-se a Deus, ele tem segurança. Absorver e aplicar também, verdade. Quem se achega a Deus, ele tem proteção, ela tem proteção. A Bíblia diz assim, Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará em triunfo. Quem chega a Deus é sempre mais do que vencedor ou vencedora. Então, Deus estava ordenando insistentemente ao povo judeu. Quando você estuda a história do povo judeu, e eu escrevi alguma coisa sobre o povo judeu, você vai ver que era um povo que, quando estava bem perto de Deus, eles viviam em constantes vitórias. Quando eles faziam aquilo que parecia bom aos seus próprios olhos, mas ofendia, o próprio Deus entra em evidência para com a vida dessa pessoa. Então, quando eu acho que eu tenho força suficiente, quando eu penso que eu sou autossuficiente, quando eu penso no meu grau narcísico de existir, que eu sou autocrata, né? Que eu posso fazer alguma coisa. Tem um texto em João que diz assim: sem mim nada podeis fazer, João capítulo 15. Quando eu acho que eu posso fazer, o próprio Deus, na sua vontade permissiva, ele permite que a gente vá, e muitos quebram a cara. Quer dizer, Deus nunca quis abandonar o homem, Deus nunca quis deixar o homem, mas o homem, por causa dos seus pecados, porque é dedicado à sua história, né? E o seu relacionamento com Deus, a Bíblia está repleta de textos assim. Mas existe uma pergunta: como poderia o povo de Deus viver afastado dele? E eu quero trazer uma exortação que está escrito em Josué, no capítulo de número 23 e versículo 8, que diz assim: mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis
como fizestes até o dia de hoje. Percebam que Deus está sempre insistentemente chamando o homem para aproximar dele. Perceba que Deus está sempre fazendo uma santa convocação para que o homem possa aproximar dele. Uma vez que você aproxima dele, você tem todo o cuidado dele. Então nada substitui o relacionamento do crente com Deus. Aproximar de Deus deve ser uma prioridade nossa, em nossa vida. Assim como foi na vida do salmista, que eu já citei anteriormente, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, está falando sobre Salmo 46. Aproximar de Deus é tão bom, é tão indispensável, que o salmista, no Salmo de número 73, versículo 28, você vai encontrar o que nós estamos falando aqui. Então, nada pode substituir, nada substitui esse relacionamento pessoal do crente com Deus. Uma outra coisa interessante é que no Novo Testamento, de igual maneira, somos exortados e convidados a nos aproximar de Deus, pois fomos criados para ter comunhão com Ele. Eu citei um texto de Tiago aqui, que está no capítulo 4, versículo 8, para você que gosta de anotar, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Olha que coisa linda. Parte de um princípio que tem que partir de mim. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vinha convite, Adonai 863, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Que bom ter você aqui. Que bom que a irmã Thelma está sempre me ajudando, né? Deus abençoe a vida da irmã Thelma. Então, veja bem que coisa interessante. Desta sorte é introduzida, por exemplo, uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 7, versículo 19. Desta sorte, repito, é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Todos nós sabemos que a palavra esperança, e para aqueles que não sabem, remete ao futuro. O amor nos leva a pensar no presente. A fé nos remete ao passado. Guarde bem isso. Por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aqueles que o buscam tenham fé. O amor, ninguém vai dizer assim, eu vou amar em 2050. O amor é imediato. O amor é para já. O amor está relacionado ao presente. A esperança ao futuro. A fé ao passado. Boa noite, Odete. Seja bem-vinda. Então, olha só que coisa interessante. Os personagens da Bíblia alcançavam sucesso quando se aproximavam de Deus. Todos os personagens da Bíblia que alcançaram sucesso. Você quer viver em triunfo? Você quer viver triunfantemente? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Eu devia ter colocado aí, né? Da próxima vez eu começo. Mas eu não estava na expectativa de fazer live agora. Vim depois do culto e aí vem, né, esse tema surgiu assim. Falei, vou falar um pouco como viver em triunfo. Gosto de ir na Assembleia, sou evangélica, que bênção. Deus te abençoe, Odete Oliveira. Seja muito, muito bem-vinda. Então, olha só, foi isso que aconteceu, por exemplo, vou citar uma aqui, que viveu em triunfo enquanto viveu nessa terra. Foi Enoque, que obedeceu a Deus. Olha só que interessante. Um outro, né? Foi isso que aconteceu com Enoque, ou seja, ele obedeceu a Deus, ele andou com Deus e foi arrebatado. Foi isso que aconteceu também com Abraão. Abraão, eu já trouxe, até uma vez, eu tenho até no vermelhinho aqui, que ainda não pode falar o nome, né? Aqui em cima, aqui. Se você quiser me der sua honra lá, siga lá. Enoque, eu fiz 3 noites aqui falando, ou melhor, Abraão
falando sobre a vida de Abraão, a vida pregressa de Abraão, Abraão como pai da fé, Abraão como amigo de Deus, entre outras coisas. Só você ir lá, está lá a mensagem. Então veja bem, foi isso que aconteceu com Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Você já parou para meditar o que é ser amigo de Deus? Já parou? Você tem amigos? Ou amigas? A gente nunca tem muito amigos, né? Ou amigas. Mas nós temos amigos. Mas você imagina ser amigo de Deus. Pense nisso. Abraão foi amigo de Deus e foi chamado 3 vezes por amigo. Eu até acredito porque ele era amigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 vezes chamado de amigo. Foi isso que aconteceu também com Elias. Ele teve sucesso na sua vida. Por quê? Porque ele andou com Deus também. E a Bíblia diz que o fogo desceu. Foi isso que aconteceu com Daniel. Estou citando alguns nomes aqui para você pensar. E então foi chamado de homem muito desejado. Por causa da sua inclinação. Por causa da sua vida dedicada a Deus. Vou abrir um parênteses aqui para explicar, para te colocar dentro dessa mensagem, desse pensamento, dentro desse desdobramento que eu estou fazendo aqui. Você que está comigo nessa live, já parou para pensar que muitos conflitos, muitos dilemas, muitos problemas, muitas tempestades, etc., que as pessoas estão vivenciando hoje é porque falta uma aproximação dela para com Deus? Você já parou para observar que a maioria dos problemas que parecem ser gigantes, e eu até respeito a dor dos outros, eu sei disso, que às vezes para mim não é nada, mas para o outro é uma dor imensa, estão, na verdade, passando por situações que parecem ser um beco sem saída, quando, na verdade, o que falta para essa pessoa é aproximar de Deus. O que falta, às vezes eu vejo uma pessoa num conflito, eu sempre, todo dia eu estou ouvindo, né? Todo dia eu estou ouvindo alguém e eu vejo assim, meu Deus, mas por que essa pessoa não aproxima de Deus? O que está faltando aí é um brilho. O que está faltando aí é uma luz. Sim, concordo, Cláudio está dizendo. O que está faltando aí, na verdade, é uma aproximação maior dela, efetiva dela para com Deus. É só olhar a vida de Abraão, né? Como estou citando Elias, Enoque, Daniel. Então, é preciso viver uma experiência semelhante a esses homens. Você está preparado? Olha, eu poderia citar mulher também. Vamos lá, Ruth, Débora, Esther, Ana e outras mulheres que estão na Bíblia. Irmão, é verdade que Deus nunca está sozinho. Deus está sempre. É verdade, né, Odério? É isso aí. Se você confia nele, mas confia no momento de tempestades, confia no momento em que falta alguma coisa. Se você confia em Deus no momento em que falta ali recurso humano, o divino sempre vai estar. Nunca vai faltar. Tem uma mensagem que eu prego dizendo, no tempo da crise, nunca vai faltar azeite e nunca vai faltar vinho. Vinho fala da alegria, azeite fala do poder e nunca vai faltar pão. Pão fala da palavra. São 3 elementos para os tempos de crise. Para você que é pregador, quiser anotar e desdobrar, né? Isso aqui é o texto bíblico. Se quiser também, fala assim, eu quero. Aí eu cito o texto bíblico. Nunca no tempo de crise vai faltar pão, vai faltar azeite ou vai faltar vinho. Esses elementos, eles estão intrinsecamente ligados à Bíblia Sagrada, porque além de ser antigos, eles nos remetem a pensar hoje. Irmão, você lembra daquela live que você completou 300 amigos com... Isso que eu lembro, Mantel. Olha só que coisa linda. A Aldete está dizendo aqui, vou dar um testemunho, tá? Sem trabalho, pedi a Deus o trabalho e hoje estou trabalhando. Voltando aqui, falando dos elementos, né, que nós estávamos falando, que é a respeito do pão. Pão por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra. Observe que o pão, ele é como se fosse um arquétipo. O pão,
ele é algo tão antigo, né? O pão vem dos egípcios, mas ao mesmo tempo o pão também é atual. Gratidão, Vimantão, 6.2K de curtida. Muito tempo que eu não venho aqui fazer uma live e tenha tantas curtidas assim. Você que está curtindo aí, gratidão pela sua vida. Então veja bem, não fuja da luta, né? Nós não podemos fugir da luta, nós temos que crer na vitória. A luta vem, mas ela passa. Tem um corinho, né? Eu que já sou de um tempo assim mais antigo na fé, um corinho que cantava assim. Eu não vou arriscar cantar porque eu não tenho voz, tá? Para cantar. Não desanimes não, a vitória é uma coisa assim, não vou. Então veja bem, não superestime o inimigo. Não superestime o inimigo, mas não ignore os seus ardis. Eu vou repetir. Não superestime o inimigo, mas não ignore os seus ardis. Não tenha a ambição, de ser o melhor, mas evite de todas as maneiras ser o pior. Tô claro? Entendeu? Então você não precisa de ter a ambição de ser o melhor, mas também evite as maneiras de ser o pior. Voltando a falar aqui desses elementos, eu fiz um vídeo aqui sobre os 3 elementos que são emblemas para a vida. Eu acredito que se você ir para os nossos vídeos, você vai encontrá-los. Eu falei sobre vinagre, vou deixar aí, depois você lá, os 3 emblemas da vida. E agora nós estamos falando aqui sobre como você ser triunfante, ou seja, eu não estou falando como você ser famoso, né? A minha live não é para isso. A minha live é para como você viver em triunfo. E para viver em triunfo, você precisa desses 3 elementos que eu passo a citá-los agora. Já citei e vou repeti-los agora. Pão. Vinagre, sim. Qual a igreja não é? Não entendi, Odete. Por gentileza, formule melhor a pergunta, irmão Odete. O pão, Mateus capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 4, né? E o que acontece? Nós precisamos entender, primeiro, o pão, o vinho, que tipifica, o pão simboliza, tipifica a palavra. O vinho simboliza, tipifica a alegria, mas também o sangue. Né? Tem um texto em Gênesis, no capítulo 49, o pão, o vinho e o azeite. Todo crente mais do que vencedor ou vencedora, toda pessoa que vive em triunfo, ele precisa entender o princípio desses 3 elementos. Antes de ser pão, aí eu tenho que voltar um pouquinho para você entender. Ele foi o que? Trigo. O pão, para ser pão, ele passa por todo o processo. Eu não precisava falar sobre isso aqui, só para você entender o princípio, a origem. Tá? Depois vem o vinho. O vinho, para se tornar vinho, as uvas têm que ser colhidas, etc. Aí quando você começa a fazer esse estudo lá de trás, até chegar a ser vinho, é interessante isso, né? Passou por um processo. O azeite que vem da azeitona, que vem dos olivais, que vem da oliveira, você sabia que a única árvore que sobreviveu ao dilúvio, quem vai a Israel, por exemplo, vê lá a oliveira que é quase que milenar. Algumas oliveiras lá que há muitos anos. A única árvore que sobreviveu ao dilúvio, isso não foi a macieira e nem a jaqueira, foi a oliveira. Tanto que quando a pomba vem, ela consegue extrair um galho da oliveira e levar até a arca. Olha só que interessante. Então, se você, por exemplo, consome, eu vou usar isso, observar, por exemplo, e usar esses 3 elementos, o pão, o vinho, que tem esse simbolismo que eu estou dizendo aqui, né?
e a oliveira, tá? Que é muito interessante. Por exemplo, esses três elementos: pão, vinho. Eu estou falando do suco de uva, tá? Do grego oinos. Aí depois você vai ver, tem o fermentado e o não fermentado. Eu estou falando do suco de uva que tem uma figura representativa na Bíblia como vinho. Ou seja, o suco 100% natural. Você sabia que o suco de uva... Maria da Bahia, boa noite, Maria, seja bem-vinda. Você sabia que... Olha só, a Bíblia é uma fonte de riqueza, né? E de conhecimento. Que quem toma suco de uva... Você sabia que o pão também faz uma referência a Cristo? É tanto que quando a gente toma a ceia, um dos simbolismos é o pão, que representa, que tipifica, que simboliza o corpo de Cristo, para que você tenha vida com Ele. E o outro é o azeite. Quem alimenta com azeite, ele fica isento. Estou falando que você cozinha com azeite. Ele fica isento, por exemplo, desse colesterol, né, o seu HDL, esse colesterol ruim. Quer dizer, se você for, até para você quem sabe trabalha com cardápio, que trabalha com restaurante, cozinhando. Se você falar assim, eu quero um cardápio hoje à luz da Bíblia, é interessante isso. Está tudo na Bíblia, gente. Só que às vezes a gente lê tão rápido que nós atropelamos esses conceitos, não é? Mas tudo está aí. Mas no tempo de Cristo, eu já vou partir para o final aqui, para que você viva em triunfo, entenda que não pode faltar pão, que é a palavra de Deus. Pão no sentido natural, palavra de Deus no sentido espiritual. Não vai faltar vinho, vinho que vem da uva no sentido material, natural das coisas. Alegria, Deus não vai deixar faltar no tempo de crise, se você aproximar de Deus. Estou concluindo, tá? Em terceiro lugar, azeite. Azeite que vem das olivas, e que representa, que simboliza, que tipifica também a unção. Para que a unção serve? Aí eu tinha que fazer uma live só sobre isso. Tá? A unção que vem do Antigo Testamento, mas que capacita, a unção que faz com que você seja uma pessoa totalmente diferente, a unção que veio sobre a cabeça de Arão, que desceu sobre a barba e as orlas das suas vestes, esta unção, ela te capacita no tempo de crise a você continuar com coerência, com equidade, com equilíbrio, mas também com outra coisa. Não pode faltar esse azeite, né? Está escrito em Eclesiastes, que em todo tempo sejam alvo as suas vestes, mas que nunca falte o óleo ali, azeite, o óleo sobre a tua cabeça, porque a cabeça, sendo uma das partes mais importantes do ser humano, é a cabeça que pensa, é a cabeça que raciocina, as emoções estão na cabeça, etc, etc. Então veja bem, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, que nunca falte a palavra, não perca o apetite pela palavra, que não falte alegria, que não falte vinho, para você sempre celebrar com alegria a sua vida. No tempo da crise, coloca aí, Manteon, não faltará esses três elementos: pão, vinho e azeite. E aí, com certeza, você vai viver uma vida em triunfo. Eu asseguro, eu assevero para você, se você não deixar faltar na sua prateleira da fé esses três elementos que eu citei no plano humano natural, esses três elementos não, e você entender ele no plano espiritual, não faltará para a sua vida. Vamos estar orando, agradecido a Deus por esses 7.1k de curtidas. Há muito tempo que eu não vim aqui numa live, né? Estamos voltando com as nossas lives, estamos voltando com vídeos, estamos voltando com a palavra de Deus para alimentar o povo de Deus, aqueles que amam efetivamente a Bíblia Sagrada, aqueles que querem aprender, né? Aqueles que querem mergulhar na Sagrada Escritura. Eu agradeço a você que é um mergulhador e que não é aquelas pessoas que vivem de onda, né, surfando. Mas se você que é um mergulhador efetivo da palavra de Deus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecendo mais essa noite, esse final
de noite e início de semana para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro nesse instante, suplicando da tua parte toda sorte de bênção, que o Senhor venha abençoar a todos e cada um, e que nunca falte, Senhor, nesse tempo de crise, esses elementos do qual nós estamos citando aqui. Que nunca falte alegria, Senhor, contentamento, disposição, motivação. Que nunca falte nesse tempo de crise, ó Deus, também esse elemento, o pão no sentido material, mas que representa, que simboliza a tua palavra no plano espiritual. Que nunca falte, ó Deus, nesse tempo de crise, o azeite, a unção do teu Espírito, que capacita, que dinamiza, que faz com que o homem e a mulher entendam os seus propósitos e o seu plano. Eu rogo as tuas bênçãos, certo da vitória,